Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, esteja com a sua vida, com a sua alma, né? Para que você possa ter um dia maravilhoso. Acordei um pouco mais cedo, mas quis dormir um pouco mais tarde, porque o nosso saco hoje praticamente é a última viagem. Praticamente é a última viagem, né? E Deus tem nos abençoado rica e abundantemente. E ontem, eu quero dizer para os irmãos que ontem nós fizemos uma leitura expressiva, né? As pessoas se revelam? Não. Elas mostram quem verdadeiramente são, na essência, nos momentos difíceis e nos momentos de vacas gordas. Então guarda isso. E eu mostrei baseado em Jeremias 24, né? E com referências longas lá em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 9, 10, 11, 12, 14, né? E por aí vai até o capítulo 31, né? De Deuteronômio. Ali, naquelas palavras todinhas ali que Deus manda com que Moisés passe, né, o bastom para Josué. Então Deus já conhece as nossas imaginações, as nossas atitudes, antes de praticarmos. Antes de praticarmos. Essa é a grande verdade. Orei agora, Deus falou para mim, meu filho, dê paz ao povo, coloque paz no coração do povo, porque eu te levantei como atalaia e tu és guardião, né, dos fundamentos. Por quê? Fundamentos é aquilo que eu falei ontem. Fundamento é onde a gente começa a base de todas as coisas. Amém? Deus fundou o mundo. Depois de fundar o mundo, colocou os homens neles, né? O anelo pela presença de Deus, Salmo 27. Ontem foi maravilhoso. Se você perdeu, entra lá no meu story. Entra lá no meu story. Amém? E aí você vai entender que as pessoas, elas não mudam, elas se revelam. Amém? As pessoas não mudam, elas apenas se revelam. E Deus, em toda a sua magnitude, na sua sabiência, na sua misericórdia, Ele então ainda dá a oportunidade, mesmo no cativeiro, com que as pessoas se arrependam, levando exemplos de vida, né, como pessoas, para ver se eles mudam as vossas atitudes. Caráter é coisa de nascimento. Você ganha, são virtudes na vida de cada um. Uns conservam, né? E outros a família aflora para o mal. Fazer o quê? Todo mundo nasce com bom caráter, tá? Mas infelizmente algumas pessoas preferem que a pessoa tenha um pouco de malícia, né, para o mal na vida, e a pessoa já é tendenciosa a fazer aquilo que é mal, então a pessoa dá uma acendidinha naquele braseiro, e quando ela se perde ao longo do tempo, a pessoa chegou à época da maturidade e da sabiência, e depois para tirar isso fica difícil, né? Ela pende, quer dizer, vira um sujeito que adora ser um mau caráter. Amém? Vamos aqui. Eu quero ler para você aqui Salmo 27, o anelo pela presença de Deus. Eu anelo a presença de Deus. Eu gosto de todo dia pela manhã entregar a minha vida ao Senhor antes de tomar decisões, fazer qualquer coisa, né, ao meu trabalho. Até porque o meu trabalho é maravilhoso, abençoado, porém é perigoso. Amém? É perigoso porque eu trabalho na rua. Eu estou vendo aqui agora, atropelaram uma menina e por aí afora vai, mesmo na faixa de pedestre, né? E o salmista Davi, ele diz assim: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores, meus adversários, sobrevêm para me destruírem, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quer dizer, ele estava narrando aqui, né? Ele estava dizendo, poxa,
Ele entendeu. Davi, eu quero dizer para você que Davi tinha visões celestiais. Tá? Segundo por tudo que a Bíblia narra a respeito de Davi, ninguém pode temer tanto a Deus se Deus não mostrar o invisível para ele. Davi, ele era uma pessoa diferenciada, especial. Tá? Ele vivia numa época bárbara, numa época onde as decisões tinham que ser tomadas de tete a tete, de cabo à vida. Então ele tinha, sim, que ser radical nas suas decisões, porque senão não sobrevivia àquela época. Por isso que existem épocas, tempos, né, determinados para cada ser humano nascer. E Deus dá o caráter, né, e a dignidade para cada um deles e forja eles para uma época determinada. Por isso que nós não podemos nos ancorar nos fracassos de Davi para dar asas às nossas libertinagens. Presta atenção. Amém? Presta atenção. Nós estamos em outra época, estamos em graça, estamos aonde a lei impera. E a lei naquela época não imperava. O que imperava naquela época era a lei de Deus. E mesmo assim o povo não respeitava. Então Davi, ele foi forjado para uma época diferente, né, para trazer até nós, né, o guardião de todo o universo. Né? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores, inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse e se acampasse ao redor de mim, não se atemorizaria o meu coração. Não se atemorizaria o meu coração. E se estourasse contra mim a guerra, ainda assim teria confiança. Quer dizer, olha bem, só se faz isso, uma pessoa, né, que tem uma experiência sobrenatural com Deus. Quem não tem uma experiência sobrenatural com Deus, e mesmo assim teve época que ele temeu pela sua própria vida. Amém? Quando a pessoa não tem uma experiência de vida com Deus, ela não faz uma experiência sobrenatural. Por isso que eu te disse, Davi via os anjos de Deus. Davi contemplava, né, a teofania, né, do reino invisível. Amém? Então, você tem que prestar atenção. Amém? Tanto é que ele mesmo vai falar em um dos seus salmos. Saiba que o mundo visível é dominado pelo mundo invisível. Só você procurar no Google aí que você vai ver. E ele diz aqui, ó, ainda que uma guerra, que um exército se acampasse contra mim, não se atemorizaria o meu coração. E se estourasse contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quer dizer, olha bem, morar, a casa de Deus aqui que Davi está querendo dizer, tá? É a Torá, é a palavra. Né? E dentro do templo, você vê que ele especifica uma coisa e outra. Ele diferencia, tá, uma coisa da outra. Olha o que ele diz aqui. Ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Essa casa aqui não é o templo, tá? Essa casa aqui é a palavra de Deus. Amém? Essa casa que Davi está falando aqui não é a igreja. Salão por salão tem opção aí. E tem muitos vazios para alugar, para colocar comércios e outras coisas. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu possa habitar dentro da verdade de Deus todos os dias da minha vida. Porque é muito fácil nós sairmos da verdade e colocarmos as nossas convicções quando as coisas são contra nós e a circunstância se agrava, tá? E a gente sai e começa a fazer das nossas convicções e dos nossos achismos e da nossa falsa razões, tá entendendo? Desculpa para tomarmos decisões difíceis.
ou catastrófica. Então aí ele vai denominar uma coisa, ele discriminou. Ele falou que eu posso habitar na tua casa por longos dias. Olha lá, para contemplar a sua beleza. Você só contempla a beleza de Deus quando você está ancorado na palavra. Então você admira as atitudes do homem-deus e o seu caráter. E o que é o caráter de Deus? É a palavra de Deus. O caráter do homem é a palavra do homem. Então vai ser fácil você entender quem é que tem caráter e quem é que não tem caráter. E tem muita gente que não quer morar dentro da casa de Deus. Mas tem muita gente que não quer morar dentro da casa de Deus. Porque a casa de Deus tem perca. Perca para benefício do próximo. Amém? É isso. Olha lá. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha lá, aqui ele não está falando de casa, ele está falando de templo. Você está vendo? Uma coisa, primeiro ele fala de casa, depois ele fala de templo. Casa é palavra, onde Deus habita. Disse Salomão, eu habito no caminho da justiça, no meio da vereda do juízo, para dotar de bem aqueles que me honram. Amém? Então, casa é palavra. Palavra te guarda. Palavra é o esconderijo. É um lugar alto, sobre modo elevado. Amém? Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Olha lá, tá vendo? Pavilhão. Olha lá, no recôndito do seu tabernáculo, me esconderá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Você está vendo como é que ele discrimina as coisas para nos fazer entender? Isso aqui é mistério, irmão. É mistérios das profundezas dada, está entendendo? Somente aquele que a Bíblia diz que o segredo de Deus é para aqueles que têm intimidade com ele, que gostam dele, que andam com ele, que amam ele. Eu tenho o dom de falar da palavra de Deus, só isso. E de viver, mediante essa verdade. É isso. É isso. Aí diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadeça-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai ao Senhor. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não me rejeite com ira. O teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Interessante, né? Essa parte aqui, ele faz uma junção de várias coisas. Por quê? Deus, ele entende, na sua sabiência, na sua totalidade, que Deus o escolheu. Porém, ele teve que tomar decisões e até tirar a vida de alguém para preservar a sua vida, para que as promessas de Deus se cumpram na vida dele, naquela época, para aquela ocasião, com aquele tipo de gente. Não se confunda. A gente não deve confundir as coisas. Amém? Olha o que ele diz aqui. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares. Olha bem, só para você ter um vislumbre. Por quê? Porque Davi, ele chegou numa fase da vida dele em que ele não podia mais viver dentro de casa com o pai e com a mãe. Ele não podia. Porque quando Samuel chegou até a ele, Samuel pegou o ódrio
de azeite, derramou na cabeça dele, na presença dos irmãos, dos amigos, e isso era muito grave para os que se opunha contra a escolha daquele pequeno homem que Deus amava. Eu vou te dizer só uma coisa, só para você entender, você ter uma dimensão de como que aquela atitude que Samuel fez para com Davi era tão grave, tá? Vou te assemelhar um pouquinho só para você entender. É como se alguém agora soubesse que você ganhou 400 milhões na Mega Sena. Você não pode ficar em qualquer lugar, você não pode falar com qualquer pessoa, porque no outro dia você acorda morta. Até os seus servos. Você tem que arrumar alguma coisa para você fazer. E a riqueza que Deus entregara na mão de Davi dentro da sua própria casa, entre os filhos de Jessé, com seus 13 irmãos, dali, aquela riqueza, aquele óleo e aquela promessa que caiu sobre, né, a cabeça de Davi, aquilo teve uma repercussão muito grande em toda a terra naquela época. Você imagina toda a terra ficar sabendo que você será o novo rei. Você imagina agora que de repente cai na internet um cara muito sábio, mas muito inteligente, que tem as soluções para o Brasil e que já começa a se cogitar que esse cara poderia ser o novo presidente, e ele não tem segurança nenhuma. E o cara tem mais de 200 milhões só de pessoas que já agora mandam para ele mensagem dizendo: olha, eu vou votar em você para presidente. Imagina como que fica a segurança de um homem desse. É mais ou menos por aí. Ele ter 1 bilhão de acesso na internet, elogiando a sua enorme sabedoria. Foi mais ou menos isso que Davi sofreu. Então agora, as pessoas se aproximavam dele, sabendo que ele iria ser o novo rei de Israel. Então, muitos se aproximavam pelos reis de outras nações, mandado até por Saul, para poder intentar o mal contra a vida dele. Porque agora Deus o antecipou e derramou sobre ele o óleo. E falou diante de todos ali, dizendo: tu serás o novo rei de Israel. E o peso da palavra de Samuel era muito grande, porque é o mesmo que tinha ungido a Saul. E agora, como é que esse moço ainda jovem tinha que se virar na vida? Então ele tinha que tomar decisões até definir se alguém vive ou se alguém morre. Porque então estava em jogo a vida dele e a promessa na qual Deus tinha incumbido ele, né, sobre o derramamento do óleo na tua cabeça. É muito grave. Por isso que eu digo para você, os seus erros não podem se comparar aos erros de Davi. Você não pode pegar tudo que você sabe e colocar na cabeça do novo convertido. Ele não vai entender. Para a gente começar a entender as coisas de Deus, carece de passarmos pelo crivo de uma experiência. Você entende como é que é? Quando eu era criança, disse Paulo, falava como criança, agia como criança, fazia coisas de criança. Agora sou adulto, tenho que fazer coisas de adulto. Então vamos separar as coisas. Amém? Tem muita gente andando pelo caminho aí antigo de Davi e cometendo atrocidades e se justificando mediante a palavra. Vai para o inferno se morrer. Amém? Aí diz aqui, ó. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você está vendo? Por que ele disse isso? Aqui ele já era, já estava no reino, já tinha experiência. Porque uma vez ele foi desamparado pelo pai e pela mãe. Ele teve que fugir de casa.
Ele teve que sair. Porque a escolha, irmão, torna os mais nocivos, torna os mais íntimos nossos inimigos. E esse mesmo Davi vai dizer: os nossos inimigos estão dentro da nossa própria casa. Come conosco, fala conosco, anda conosco. Até mesmo nos pariu. Esse Davi no Salmo 55, no Salmo 56, no Salmo 57, você vai ver ele narrar isso aqui. Então, a cada atitude, a cada livramento, a cada socorro, para cada época da vida. E Davi nasceu formado de uma capacidade muito grande. Deus teve que se apresentar para ele, teofanicamente, de diversas formas, para que ele sustentasse, né, a sua vida e se preservasse até que cumprisse, né, tudo que Deus falou na vida dele. Então ele teve que tomar e decidir quem vive e quem morre, em virtude do chamado que Deus lhe dera para a preservação, né, da sua vida, para que se cumprisse a aliança e, né, que Deus fez com Jacó, José e Abraão. Então, preste atenção como é que funciona a coisa, amém? Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e guia-me por veredas planas, por causa dos que me espiam. Está vendo? Isso aqui é gente que em diversas circunstâncias, teve que usar de situações nocivas contra aquele que queria investir contra ele. Vamos adiante. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsamente testemunhas. E os que só respiram crueldade. Por que só respiram crueldade? Porque se levantam falsos testemunhos? Talvez por mando de quem estava sobre a direção de Israel em evidência, porque já sabia que Deus já não era mais com ele. Nesse caso, Saul, o primeiro rei de Israel, o primeiro político levantado por Deus, né, na terra da conquista, que o maior líder em condução foi Moisés. Amém? Então a gente tem que começar a entender as coisas. Amém? Olha lá. Para terminar, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele diz. Por quê? Porque quando ele cometia essas atrocidades, né, para sobreviver, ele via que Deus dava vitória a ele em todas as circunstâncias, em situações que jamais ele poderia esperar escapar. Aí ele então expressa dizendo: eu creio que verei as promessas de Deus que ele tanto me prometeu através de Samuel, derramando os olhos, o óleo, a unção na minha cabeça, em vida. Eu creio que eu verei. É isso que ele está falando. Olha lá, eu creio que verei, né, a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus te abençoe, rique abundantemente. Estou fortificado, li o que Deus mandou que eu lesse, né? Quero que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado. Quero te blindar agora com uma oração, para que você possa sair. A oração ela tem que ser baseada na palavra, para que você possa sair para o seu labor, para o seu trabalho, como eu vou sair agora, sabe? Com vida, com alegria, com equidade, com justiça. Vou fechar a Bíblia aqui. Se você não viu, chegou atrasado, eu quero que você, depois no story, né, leia, né, ou preste atenção
nessa palavra em nome de Jesus, para que Deus possa, né, na hora do almoço, aí você preste atenção nessa palavra, que ela é rápida, é um bate-papo, é rápido, né, porque nós temos o nosso compromisso cotidiano, né, de vendermos sacos para sobrevivermos. E peço a Deus a vitória para mim hoje, como eu já pedi e vou pedir para você agora. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, mediante essa palavra de Davi, mediante esse momento que Davi viveu, sabe, nesse contexto, Pai, de preservar, Senhor, a aliança do Senhor em sobrevivência. Que agora, meu Pai, como o Senhor fortalecia as mãos deles, a mão de Davi, para escapar dos seus opressores. E ele então, meu Pai, falava, os anjos do Senhor nos reforçam e adestra as nossas mãos para a batalha. Então ele tinha que matar para sobreviver. Hoje nós não precisamos mais, porque temos a tua promessa. Mas fortalece o nosso espírito, meu Pai, para que podamos, assim como Davi confiou no Senhor, para que possamos vencer a batalha de hoje. Nós queremos vencer a batalha de agora, porque a nossa vitória não é amanhã, porque nós não vivemos, Senhor, de projetos e planos. Nós vivemos do momento presente, como Jesus nos ensinou. Olhar para as aves do céu, não semeiam, não cegam, mas o Pai que está no céu a todas as alimentam. Não só assim, não só as vós mais importante do que um bolo de pássaro, como disse Jesus. Né? Por que estás solícito pelo dia de amanhã? Viva agora, porque basta cada dia o seu mal. Então eu impleito a bênção na vida dessa pessoa agora. Que essa palavra possa valer para ela hoje. Que o Senhor possa, Senhor, assim como o Senhor fortificou as mãos de Davi para investir contra aqueles que vinham tomar a sua vida, pela promessa que o Senhor tinha dado a ele diante dos deles, e aquela palavra que Samuel falou ali, vazou para fora através dos irmãos dele que tinham inveja. Então envia os seus anjos agora para guardar, meu Pai. Naquela época, Davi teve que se proteger e o Senhor adestrou a mão dele para a batalha. Agora nós não precisamos mais. Agora nós precisamos das tuas mãos, da tua força, da tua autoridade, para que possamos avançar. Guarda-nos para que possamos, Senhor, alcançar as tuas promessas. Porque como Davi falou, eu reforço as palavras dele e faço das palavras deles a minha. Eu creio que verei as bênçãos do Senhor em vida na terra dos viventes. Então abençoa essa vida, ajuda essa vida, dá vitória. Em nome de Jesus eu te abençoo. Receba a tua bênção, tenha um dia maravilhoso e seja coberto, que o anjo do Senhor te guarde, onde quer que você vá, que te guarde das tragédias anunciadas, que te guarde dos acidentes, que te guarde da confusão, que te dê sabedoria, que te instrua, que você seja uma bênção no dia de hoje. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Jogo rápido para você, Deus te abençoe. A qualquer momento a gente volta, Pai do Senhor.